Muito bem, graças a Deus. Já estamos de volta, né? Já vamos ouvir aí agora a pregação da palavra de Deus com a pastora Elisângela. Já são precisamente 21 horas, né? E 55 minutinhos aqui na imprensa FM. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor para todo sempre. Bom, pastora Elisângela, graça e paz. Deus abençoe. Vamos ouvir aí a ministração da palavra de Deus com a pastora Elisângela nessa hora tão maravilhosa, tão abençoada. Pastora Elisângela, fique aí à vontade para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por sua vida, você que está acompanhando o programa Voz Apostólica. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos amados irmãos. Está conosco Maria do Socorro Batista. Deus abençoe sua vida, minha querida. Também a nossa querida irmã Neide Santos. Deus abençoe Neide Santos. Também já mandamos um abraço forte para a nossa querida irmã Dorinha. Que Deus abençoe toda a família Santos. E já louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. E nós estamos aqui com um tema importantíssimo nessa noite para falarmos da palavra de Deus ao teu coração. Hoje em dia nós estamos vivendo em uma época que o evangelho de Cristo ele tem sido pervertido. E o tema da nossa mensagem hoje ele é o seguinte: estudo bíblico, o evangelho pervertido pelo mundo pós-moderno. Está conosco também Anderson Franklin, que Deus abençoe. Então nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, E aqui o tema, mais uma vez vou repetir, o evangelho pervertido pelo mundo pós-moderno. Então é importante você, meu prezado ouvinte, que está ouvindo o programa Voz Apostólica, que você escute essa mensagem, para que você possa analisar. Você é evangélico, você que ainda não é evangélico, é importante você ouvir essa mensagem e fazer uma análise sobre o evangelho que tem sido pregado hoje em dia. Nós queremos trazer aqui com bases bíblicas o que o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, ensinou, Então nós vamos ler em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, que está escrito assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Versículo de número 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Versículo de número 8. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Já conosco também Eduardo Ventura, Edileuza Santos. Deus abençoe, meus queridos. Boa noite, minha querida Edileuza. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Então vamos voltando aqui para o pessoal que está entrando agora na live. O tema da nossa mensagem é o evangelho pervertido
pelo mundo pós-moderno. Então nós estamos vivendo em uma modernidade tremenda. Muitas coisas importantes vêm junto com a modernidade, mas também coisas prejudiciais, né, também vêm juntamente com a modernidade, né? Então nós vamos aqui na introdução, nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9, você que tem a Bíblia em casa e queira acompanhar nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. E nós vamos trazer aqui uma mensagem a respeito disso, para que você esteja alerta, para que você venha entender realmente qual é o evangelho ensinado na Bíblia, qual é o evangelho que realmente é o caminho certo, que vai conduzir você à vida eterna. O evangelho de Jesus confronta e desafia o mundo pós-moderno, proclamando que somente o evangelho tem a solução para os problemas do homem, numa sociedade em que as pessoas procuram uma saída para os seus sofrimentos. O evangelho de Jesus é a solução disponível. Isso é uma grande verdade. Quantas pessoas estão vivendo em conflitos? Quantas pessoas estão vivendo, estão sofrendo, passando por enfermidades, por lutas interiores, pessoas que estão vivendo em depressão, pessoas que vivem angustiadas, pessoas que vivem cabisbaixo, pessoas que muitas vezes têm pensado em tirarem a sua própria vida. Então o homem, ele vive em um conflito interior constantemente, principalmente aquele homem que ele está distanciado da graça e da misericórdia de Deus. Isso é um quadro inevitável, que nós não podemos evitar, porque problemas todas as pessoas têm. Sofrimentos, todo mundo atravessa por sofrimento. Mas nós dizemos o seguinte, e essa afirmação que nós fizemos nessa mensagem é verdadeira. O evangelho de Jesus é a solução disponível para a vida do homem. As pessoas procuram solução para os seus problemas em várias coisas, em várias portas. As pessoas procuram a solução para os seus sofrimentos numa diversão passageira, num relacionamento passageiro. As pessoas procuram aliviar a sua dor, trazer alegria para si de várias maneiras, de muitas maneiras. Mas nós sabemos que a única saída para o sofrimento do ser humano está no evangelho de Jesus. É a solução disponível para a vida do ser humano. Mas muitas vezes o homem, por ser teimoso, por ser no ditado popular cabeça dura, ele sempre quer andar com os seus pés, ele sempre quer seguir o seu coração, ele sempre quer seguir os seus desejos, as suas vontades, e ele sempre procura solução aonde não tem solução. Mas nós sabemos que diante do sofrimento, das angústias, dos problemas, o evangelho de Jesus é a solução disponível. Mas nós sabemos o seguinte, que o grave problema, porém, é que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo falso evangelho. John Hobbes, um teólogo, ele diz o seguinte: dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno. E ele tem que ser assim para poder enganar as pessoas. Olha que coisa interessante nessa frase. Alguém tem uma nota verdadeira de R$100. Alguém tem uma nota falsa de R$100. E nós sabemos que facilmente a nota falsa pode ser passada pela nota legítima, pela nota verdadeira, porque as duas são idênticas. As duas parecem muito, e elas parecem, a falsa parece justamente com a verdadeira, porque é para enganar as pessoas. E isso é uma realidade. Quando você pega uma nota falsa com uma nota verdadeira, você ao olhar, você diz, realmente são idênticas. Mas por que a nota falsa ela é feita tão parecida com a legítima? Que é para enganar as pessoas.
E aí nós podemos tirar a seguinte conclusão disso: evangelhos falsos são parecidos com o real e eles enganam a muitos. Isso é uma realidade nos dias atuais que nós estamos vivendo. Evangelho falso, ele vem com aparência de verdadeiro. Mas qual é o objetivo, pastora Elisângela, desse evangelho? Enganar as pessoas, enganar os cristãos. E realmente consegue sim enganar aquelas pessoas que realmente não têm o Espírito Santo, não foram chamadas, não têm a consciência para Deus. E aí as pessoas se deixam enganar facilmente com isso. O evangelho é pregado por falsos, o falso evangelho é pregado por falsos obreiros, gerando falsos crentes e falsas igrejas. É a essência do falso evangelho, e a essência do falso evangelho é acrescentar algo à doutrina da justificação pela fé. Já conosco também a nossa querida irmã Maria Aparecida de Souza. Deus abençoe, irmã Cida. Então nós vemos aqui que o falso evangelho ele é pregado por falsos obreiros, falsos líderes, falsos mestres, e o objetivo dele é acrescentar algo à doutrina da justificação pela fé. É acrescentar algo ao verdadeiro evangelho. Sempre as falsas religiões, o falso evangelho, ele vai acrescentar algo que na palavra de Deus não está. E isso é um perigo, e isso tem acontecido nos dias atuais que nós estamos vivendo. No Brasil hoje, prega-se um evangelho cada vez mais pervertido, destituído do conteúdo bíblico, de autoridade espiritual e com motivações comerciais. Isso é uma vergonha. Tem oferecido evangelhos apenas com motivações comerciais. Tem se pregado nas redes sociais, na televisão, e dizendo: olha, venha para Jesus, venha para a minha igreja que você vai ficar rico. Venha para a minha igreja que você vai ser curado dessa enfermidade. Venha para a minha igreja porque o seu casamento vai ser abençoado. Venha para a minha igreja porque você é pobre, você vai enricar. Venha para a minha igreja que você vai receber muito dinheiro, você vai ser rico, você vai ser próspero. Só prega a prosperidade financeira. Então nós vemos que hoje em dia o falso evangelho tem chegado no Brasil e tem atacado grandemente as pessoas, a consciência das pessoas que são inocentes, porque não têm conhecimento bíblico. Infelizmente, isso é uma coisa terrível, uma vergonha que tem acontecido no nosso país. Falsos evangelhos. Venha para a minha igreja e você vai ser curado. Venha para a minha igreja e você vai ser rico. Se você hoje está pobre, você vai vir para a minha igreja e vai ser rico. E isso nós vemos à luz bíblica que a palavra de Deus não promete essas coisas a ninguém. O verdadeiro evangelho não é isso. E tem muitas pessoas enganadas dessa forma. O apóstolo Paulo, ele enfrentou um problema grande, semelhante a esse que nós estamos vivendo na atualidade. O apóstolo Paulo, naquela época, mas pastora Elisângela, muito antes, muitos anos atrás, séculos, o apóstolo Paulo enfrentou um problema parecido com esse? Sim, enfrentou. E nós vamos falar justamente nesse sentido. O apóstolo Paulo enfrentou problema semelhante. Ele escreve às igrejas da Galácia com o objetivo de combater o falso evangelho. Hoje no Brasil estamos vivendo uma era onde o falso evangelho tem entrado nos lares, tem contaminado a mente das pessoas. E tem dito para as pessoas, como eu já falei aqui, vou repetir: venha para a minha igreja e você vai ser rico. Venha para a minha igreja e você será curado. Venha para a minha igreja que eu vou restaurar o seu casamento. Não é nem Jesus que restaura, já é o líder daquela religião. E isso tem sido
isso tem impactado as pessoas e as pessoas têm caído, infelizmente, nessas armadilhas terríveis. E aí o apóstolo Paulo enfrenta um problema parecido com esse, quando ele escreve às igrejas da Galácia, com o objetivo de combater o falso evangelho que estava atacando aqueles irmãos naquela época. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que estava acontecendo com a igreja lá da Galácia. Os irmãos estavam passando rapidamente do evangelho genuíno, do evangelho de Cristo verdadeiro, para um falso evangelho, sendo induzidos por fábulas, por contos que aqueles falsos líderes levavam, mensagens que agradavam os ouvidos daqueles irmãos. E hoje, Igreja de Cristo, meu prezado ouvinte, estamos vivendo do mesmo jeito, estamos enfrentando a mesma situação que o apóstolo Paulo estava enfrentando naquela época. Quantos têm atingido a mente das pessoas com esse falso evangelho, dizendo coisas absurdas que agradam os ouvidos da pessoa, que agrada aquela pessoa, um evangelho que não é cristocêntrico, mas é um evangelho antropocêntrico que só alisa o ego do homem. Estamos vivendo esse evangelho. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo escreve essa carta e diz assim aos irmãos daquela igreja, e diz: olha, admiro-me muito que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha que coisa terrível. E ainda ele continua dizendo, e ainda ele continua fazendo esse alerta nos versículos que nós lemos anteriormente. Mas nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele se encontra atônito, espantado com a possibilidade dos irmãos apostatarem de sua fé. Estava acontecendo isso naquela igreja. O apóstolo Paulo ficou preocupado. E disse, mas nós não levamos o evangelho da graça, o evangelho de Cristo que realmente salva, que realmente liberta o homem. Mas agora esse povo está se deixando ser levado por um falso evangelho. E nós observamos o seguinte, ele estava preocupado porque corria o risco daqueles irmãos apostatarem de sua fé, influenciados por um falso evangelho. Observe que ele fala sobre alguns que querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho que pertence a Cristo está sendo subvertido nos dias de hoje, assim como foi nos dias do apóstolo Paulo. Primeiro, o que é o evangelho pervertido? Vamos ver o que é. Nós vemos no capítulo 1 de Gálatas, o versículo 6, o apóstolo Paulo diz: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha que coisa terrível. A mensagem que resume este trecho é que só existe um evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo. 4 perguntas chaves você pode fazer nessa noite. O que é o evangelho? Está conosco também Elza Maria, Patrícia Targino. Um abraço, minha querida irmã Patrícia. Deus abençoe. A mensagem que resume esse trecho é que só existe um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. O que é o evangelho? É a boa nova de salvação, exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Proclamar o evangelho é anunciar o Cristo crucificado. John Stott diz que o evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Olha que coisa maravilhosa.
quer identificar o verdadeiro evangelho, que prega o evangelho de Cristo, aquele que está sendo anunciado, ele tem que expor a cruz de Cristo. Se há indícios que você está ouvindo um evangelho, alguém está pregando, que se diz evangelho, e não se expõe à cruz de Cristo, não expõe a morte de Cristo, não expõe o sangue de Cristo, o sacrifício feito por Ele, esse é um evangelho falso. Mas nós sabemos o seguinte, o apóstolo Paulo diz que não há outro evangelho a não ser o verdadeiro, o legítimo. Mas o homem, ele quer perverter o evangelho verdadeiro em um falso, acrescentando coisas que não está na palavra de Deus, acrescentando coisas que não foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, outro. Por isso que ele diz essa pronúncia outro, porque havia ali pessoas que estavam querendo introduzir coisas no evangelho de Cristo, no verdadeiro evangelho, que não tinha sido ensinado pelo apóstolo Paulo. E hoje, infelizmente, estamos vivendo nessa época. O homem quer acrescentar coisas que não está na Bíblia. O homem quer adicionar coisas a mais que Jesus não ensinou. O homem quer adicionar coisas a mais ao evangelho que os apóstolos, os discípulos de Cristo não ensinaram. O apóstolo Paulo não ensinou, estava acontecendo isso naquela igreja. E aí nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. No versículo 19, pois as sagradas escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e faz isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Versículo 22. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Vou parar aqui no versículo 23. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo deixa claro nesses versículos que o evangelho deve ser anunciado Cristo como centro. O evangelho tem que ser anunciado, o sacrifício de Jesus feito na cruz. O evangelho tem que ser anunciado expondo a cruz de Cristo, mostrando para o pecador que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar de vida, ele precisa se converter dos seus maus caminhos, ele precisa se converter dos seus pecados. Hoje em dia não se pregam mais esse evangelho expondo a cruz de Cristo, mas se prega, venha como você está e continue da forma que você veio. Hoje em dia se prega, venha para a igreja que você vai ficar rico. Venha para a igreja que você vai ser próspero. Venha para a igreja que você vai ser curado dessa enfermidade. Enfermidade vem do Satanás. Você está com demônio porque você está enfermo. Então venha que você vai ser curado. Então nós vemos que o objetivo hoje é oferecer um evangelho que agrada o homem. É oferecer apenas palavra de bênção e de vitória, mas não chama o homem ao arrependimento.
Não chama o homem para que ele possa se arrepender dos seus maus caminhos, das suas práticas pecaminosas, porque quando o homem ele está no pecado, ele está separado de Deus, ele está distanciado de Deus, está escrito na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não, o evangelho que nós anunciamos é o Cristo crucificado. Se há por aí igrejas, líderes religiosos, podem ser rico, famoso, passar na televisão, na internet, e ele dizer para você que o evangelho não é cruz, não aceite esse evangelho. Não receba esse evangelho. Essa palavra hoje é uma palavra de alerta, para que as pessoas venham se alertar a respeito disso, para que as pessoas venham se conscientizarem que o evangelho, ele deve ser anunciado, o evangelho deve ser a cruz, o Cristo crucificado. O evangelho não é prosperidade financeira, o evangelho não é cura, o evangelho não é bem-estar para o homem, mas o evangelho é um chamado ao arrependimento. O evangelho é a cruz de Cristo, é expondo a morte de Jesus na cruz. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 24 dizendo o seguinte: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O apóstolo Paulo aqui não estava dizendo que Deus é fraco, não é isso. O apóstolo Paulo estava usando um pouco de exagero nas suas palavras, uma comparação para que os irmãos de Coríntios ali viessem entender o evangelho do Senhor. Boa noite, dona Cida. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Obrigada pela audiência. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava dizendo: o evangelho deve ser centrado em Cristo. O evangelho é um evento histórico, único e que não se repete. Qual a origem do evangelho? A origem do evangelho é divina. Trata-se do evangelho de Deus. Está escrito em Romanos 1:1. Olha o que o apóstolo Paulo ainda diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho de Deus. Glória a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus diante dessa afirmação do apóstolo Paulo. Que alguém pode perguntar: mas pastor Elisângela, qual a origem do evangelho? Quem inventou o evangelho? E nós podemos dizer que o evangelho, ele é de origem divina. Foi Deus quem deu o evangelho. E o apóstolo Paulo disse: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, estou escrevendo essa carta porque eu sei que Deus me chamou, que Deus me separou para ser seu apóstolo, a fim de anunciar a boa notícia do evangelho de Deus. O evangelho é divino. A origem do evangelho é divina, foi Deus que nos deu. O evangelho de Cristo, isto é, o evangelho que pertence a Cristo, ou concernente a Cristo, é a boa nova que veio do céu. Glória a Deus. Agora você pode perguntar: mas o que é que o evangelho pode me oferecer? E nós vemos muitas vezes, quando nós pregamos para as pessoas, elas perguntam: ah, eu vou ser crente, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou deixar a minha vida de festa? Eu vou deixar a minha vida de festejos, de baladas, para ir para um evangelho que proíbe essas coisas? O que eu vou ganhar com isso? As pessoas questionam e nos perguntam sempre quando nós pregamos a palavra de Deus. Aí nós vemos o que o evangelho oferece: a bênção da justificação
pela fé. Isto é, Deus nos aceita como justos diante dele, quando cremos e aceitamos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O que o Evangelho pode me oferecer, pastora Elisângela? Riqueza? Bens materiais? Saúde por completa? Depois que eu aceitar a Cristo, eu me render aos pés do Senhor, eu não vou ter mais enfermidades, eu não vou passar por sofrimento, eu não vou sofrer angústia. E isso é o engano das pessoas. Boa noite, pastor Gleiton. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Obrigada pela audiência, meu querido. Grande homem de Deus, pastor Gleiton Oliveira. Então nós vemos aqui o que o Evangelho pode me oferecer, pastora Elisângela. Será que o Evangelho, eu sou pobre hoje, não estou bem financeiramente, estou quebrado no sentido que as pessoas que nós falamos, estou quebrado financeiramente, então eu vou me converter ao Evangelho e quando eu chegar lá vai ter a solução para isso e eu vou enricar rapidamente? Não. O Evangelho oferece a você a bênção da justificação pela fé. Isto é, Deus nos aceita como justos diante dele quando cremos e aceitamos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a salvação pela graça, a salvação, o presente dado por Deus. O Evangelho oferece a justificação. Aquele homem que antes era injusto, pecador, distanciado de Deus, ao receber Cristo em sua vida, ao Espírito Santo fazer a obra da regeneração, ele passa a ser justificado pela fé. É o que você recebe, ser recebido por Deus como justo. É isso que o Evangelho oferece. Mas, pastora Elisângela, isso é muito pouco para mim. Eu queria algo mais. Os homens hoje em dia andam ansiosos por algo a mais. Por isso que nós trazemos essa palavra. E nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, o que o apóstolo Paulo diz mais uma vez. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem separado de Deus, distanciado de Deus, ele não tem paz com Deus. Ele está distante de Deus, separado pelos seus pecados. Mas nós vemos que quando o homem ele é aceito por Deus através da fé, ele passa a ter paz com Deus por meio unicamente de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que o Evangelho exige? Primeiro, nós fizemos esse questionamento, o que o Evangelho oferece. E segundo, vamos levantar outro questionamento aqui. O que o Evangelho exige? Alguém pergunta, e alguém pode até afirmar, mas o Evangelho exige demais de mim. O Evangelho requer muita coisa. Vou ter que abandonar muitas coisas que eu gosto de fazer. Vou ter que abandonar muitas práticas que eu vivo praticando. Está conosco também a Antônia Rogéria. Boa noite. Deus abençoe, Antônia. Obrigada pela audiência. Então nós vemos aqui o que o Evangelho exige. Vamos ver. Para receber a bênção da justificação, eu não preciso fazer absolutamente nada. Tenho apenas que crer. Jesus já fez tudo o que precisava. Este é o Evangelho da graça de Deus. Nós vemos hoje em dia cristãos que abrem a boca e dizem, eu tenho que pagar um preço grande para alcançar a minha salvação. Eu vou ter que fazer alguma coisa para não perder a minha salvação. Eu tenho que agir de alguma forma para alcançar a salvação. Eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que pagar um preço alto para alcançar a salvação. E isso não é verdade. Nós vemos aqui que para receber a bênção da justificação, o homem não precisa fazer absolutamente nada. Tem apenas
unicamente que crê em Jesus. Crer na salvação, crer na obra redentora de Cristo. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo a Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. A paz do Senhor, minha querida irmã Nasa, Deus abençoe. Nós vamos orar, Antônia, sim. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ficou admirado com a posição daqueles irmãos. Estavam deixando o único evangelho verdadeiro, o evangelho divino, o evangelho de Cristo, e trocando por outro. Porque eles estavam trocando por outro, aceitando outro evangelho, ouvindo outro evangelho. Por que será, pastora Elisângela? Porque vinha adicionado coisas a mais naquele falso evangelho, podemos dizer assim. E hoje em dia não tem sido diferente. Volto a afirmar aqui nas minhas palavras, não tem sido diferente. Hoje em dia as pessoas querem ouvir a pregação que acalenta, que acaricia o seu ego. Querem ouvir uma pregação que traga bênçãos financeiras. Uma pregação ao pastor daquela igreja, ele não pregou prosperidade. Esse homem não é de Deus. É aquele pastor, ele não veio com profecias, com revelações. Aquele homem não é um homem de Deus. Aquela igreja não prega prosperidade. Não temos em que colocar a nossa fé. Naquela igreja não usa a campanha tal, não usa a rosa ungida, não usa água consagrada, não usa derramar azeite na cabeça dos membros. Aquela igreja não tem essas coisas. Aquela igreja não usa caneta ungida. Aquela igreja não tem o cimento ungido, sabão ungido e coisas terríveis que estão acrescentando ao evangelho. Mas a igreja de Cristo não pode se calar quanto a isso. Enquanto estivermos ministrando a palavra de Deus, enquanto vida estivermos aqui na face da terra, estarei pregando contra o falso evangelho. Assim o apóstolo Paulo fez. Hoje em dia não é diferente. As pessoas têm depositado a sua fé numa rosa. As pessoas têm depositado a sua fé no homem. As pessoas têm depositado a sua fé, uma fé customizada. Têm depositado sua fé no sabão que é consagrado por aquele líder, na caneta que é consagrada. E ainda o camarada tem a cara de pau de vender caneta por R$100. E as pessoas compram toalhas ungidas porque precisam, aquelas pessoas precisam ter algo para depositar a sua fé nela. O sacrifício de Cristo já não vale mais nada, a fé em Cristo já não vale mais nada, porque tem que ter um objeto para depositarem a sua fé. E essas igrejas não param de serem abarrotadas de pessoas. O cenário é grande. Muitas pessoas arrastam multidões para esse falso evangelho. Mas, pastora Elisângela, como é que você pode dizer que é um falso evangelho? Nós temos aqui o índice do evangelho verdadeiro, o evangelho divino dado por Deus. Qual é o evangelho verdadeiro? Aquele que centraliza a sua fé em Cristo, no sacrifício feito por Jesus, na cruz de Cristo. Um teólogo, ele disse, John Stott, ele disse que se o evangelho não expõe a cruz de Cristo, esse não é o evangelho divino. Esse não é o evangelho anunciado pelos apóstolos, anunciado nas escrituras. Esse não é o evangelho de Cristo. E aí, nós vemos o seguinte, que os irmãos estavam se distanciando, vendo
estava próximo a apostatarem da fé, da mensagem que foi anunciada pelo apóstolo Paulo, porque deixaram se corromper com essas coisas. O apóstolo Paulo escreve aquela carta, alertando aqueles irmãos, e diz: tenham cuidado, vocês estão se afastando depressa do evangelho de Cristo. Hoje em dia não é diferente. Peça de roupa ungida, rosa ungida, a água em cima da televisão, a água em cima do rádio, toma água e você vai ser curado. E isso tem enganado as pessoas. São líderes que alisam o ego das pessoas, pregam o evangelho que as pessoas querem ouvir. Um falso evangelho, adicionando coisas que biblicamente está fora da palavra de Deus. E aí nós vemos, não existe outro evangelho, mas que outro evangelho é este que Paulo está combatendo? Nos versos 6 e 7 temos duas expressões chaves sobre esse versículo. Nós lemos Gálatas capítulo número 1, versículos 6 e 7. Aí o apóstolo Paulo ele diz: outro evangelho. Na linguagem grega há dois vocábulos que traduzem a palavra outro. É héteros, que significa outro de espécie diferente, e alos, que significa outro da mesma espécie. Assim sendo, Paulo entendia que este outro evangelho de natureza diferente nem era outro evangelho, porquanto só existe um evangelho verdadeiro, não existe outro evangelho legítimo, ou um segundo evangelho. Nós aprendemos isso. Não existe um segundo evangelho. Então, pastora Elisângela, quem opera nesses lugares? Quem age nesses lugares? Leia a palavra de Deus e você vai descobrir claramente. Claramente você vai descobrir. Ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vemos claramente que aqueles homens daquela época, aqueles líderes, estavam querendo adicionar algo a mais ao evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo. Hoje em dia não é diferente. Querem adicionar coisas a mais. Não está na Bíblia, mas eu estou fazendo porque isso chama a atenção do povo. Não está na Bíblia, fulano, mas eu estou fazendo porque atrai pessoas. São igrejas envolvidas no mundanismo. São líderes que se envolvem no mundo. São líderes que pregam prosperidade financeira. São líderes que pregam a cura através de objetos. São líderes que ensinam que você é pobre e vai para a igreja dele e fica rico. São líderes que diz: você chegou aqui, tem que receber palavra de vitória, tem que receber palavra de bênção. E sempre estão pregando um evangelho antropocêntrico, aonde o homem é o centro e Cristo está distante desse evangelho. E aí nós vemos, também tem mais uma coisa que nós podemos dizer aqui. Aquele evangelho que líderes usam profecias, revelações. Se a igreja não for conduzida por profecias, revelações, encantamentos da mente humana, as pessoas não ficam naquela igreja. São induzidas, tem que ter um objeto para depositarem a sua fé. E foi isso que o apóstolo Paulo combateu. Nós vemos em todo esse capítulo de Gálatas que nós lemos. E aí nós vemos o segundo ponto, o que é perverter? No original grego, que significa transferir, modificar, subverter. Este termo é usado 3 vezes no Novo Testamento, em alguns versículos. São muitos, nós não vamos ler aqui. Com o sentido de provar uma reviravolta ou inverter algo. Os judaizantes haviam invertido, virado os ensinamentos em direção contrária. Olha que coisa terrível.
Boa noite, Adriana Souza. Deus abençoe. Obrigada pela audiência, viu? Então nós vemos aqui, eles estavam virando o evangelho em direção contrária. E hoje não é diferente. O processo de perversão do evangelho não nega à pessoa a obra de Jesus. Simplesmente acrescenta e a elas o cumprimento da lei. Os falsos mestres misturavam a lei e o evangelho. Ensinavam a salvação por meio da graça e da obediência da lei. Eles estavam querendo, o povo estava sendo livre da lei, porque o apóstolo Paulo anunciou o evangelho livra da lei. Mas eles queriam implantar a lei no meio do evangelho. Sacrifícios que teriam que fazer para obter a salvação. Hoje em dia não é diferente. Falsos líderes dizem, olha, você tem que dar uma oferta de 3 vezes mais o seu dízimo, 5 vezes mais o seu dízimo, 10 vezes mais. O trízimo, nós só vemos aí, na televisão, na internet, está cheio disso. São os verdadeiros ladrões e salteadores que Jesus ensinou. Enquanto a pessoa está passando necessidade em casa. Enquanto a pessoa vai, dá o trízimo lá, e em casa 5 vezes mais. Trízimo, 3 vezes mais, 5 vezes, eu nem ligo para isso. Mas a pessoa vai dar 5 vezes mais. Não, é a sua fé. Você precisa dar esse dízimo 3 vezes mais, 5 vezes mais, porque conforme você dá, Deus te dá também. E as pessoas em casa muitas vezes passando necessidade. Não tem nenhum feijão para colocar na panela naquele dia para se alimentar, porque os ladrões, salteadores que estão por aí, os falsos mestres estão pregando. Pega tudo que você tem, vende e dá na igreja. E as pessoas perecendo. Mas por que, pastor Elisângela, isso acontece? Porque Deus permite. É bíblico, está escrito na palavra de Deus que isso iria acontecer e que iriam enganar a muitos, não são poucos. E aí diz, conforme você dá, Deus vai te dar também. É oferta para isso. É oferta para aquilo. Compra um saquinho de sabão em pó que está consagrado, que você vai lavar a sua roupa e todo o mal vai sair da sua família. Mentira de Satanás que tem enganado as pessoas. Nós da Igreja Apostólica Poder da Fé temos compromisso com a palavra de Deus para ensinar a verdade, doa em quem doer. Ao você chegar no Ministério Libertando Vidas, você vai aprender a palavra de Deus como ela é, como está nas Escrituras, sem alterar a palavra de Deus. E esses líderes têm ensinado. Compre a vassoura ungida por R$100, 200, R$300, que ao você varrer a casa, todo mal, todo espírito imundo vai sair da sua casa. A miséria vai sair, a doença vai sair quando você varre a sua casa com uma vassoura ungida. E as pessoas que não conhecem a palavra caem nessa esparrela. Tira tudo que tem e dá na igreja. Isso o apóstolo Paulo condenou essas práticas. A palavra de Deus condena isso. Isso não é o evangelho de Cristo. É um evangelho pervertido. Falso, que tem enganado as pessoas. As pessoas têm caído nisso, amados. Infelizmente têm caído. E outros dizem, olha, vamos para aquela igreja. Quando não é isso, aí diz, vamos para aquela igreja porque lá o homem, o líder, ele é um profeta. Quando você chega na porta da igreja, ele tem um raio-x nos olhos dele. É tão engraçado, meu Deus. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Quando você chega lá, ele vai dizer a você uma palavra vinda de Deus. Infelizmente estão colocando o nome de Deus aonde Deus não está nisso. Deus não compactua com isso. Vamos lá, que ao chegar lá,
Ele revela. Ele é muito poderoso, ele tem muito poder. E aí coloca como centro e deixam Cristo de lado. Ele sapateia, ele rodopeia, ele tem muito poder. E as pessoas caem nessa mentira. O apóstolo Paulo estava alertando aos irmãos e dizendo: olha, irmãos, não caiam nessa. Eu estou atônito, preocupado com vocês, porque tão depressa vocês abandonaram a graça de Cristo. O evangelho que eu vou fazer aquilo. Aquele que não guarda o sábado vai para o inferno. Os judaizantes estavam ensinando isso aos irmãos novos na fé. E diziam: olha, para vocês ser salvos, vocês foram salvos já por Cristo, pela graça, mas faltam algumas coisas que nós temos que colocar em dia. Algumas coisas que nós temos que adicionar ao evangelho. Guarda o sábado, continua com a prática da circuncisão. Você não pode comer animais impuros. E outras coisas. E nós vemos que o apóstolo Paulo diz: vocês estão rapidamente, depressa, se distanciando do evangelho da graça de Deus. Hoje em dia não é diferente. Você só é salvo se você guardar o sábado. Você só é salvo se você fizer isso. Você só é salvo se você fizer aquilo. Se você não fizer o que a lei manda, você não é salvo. Estavam querendo os falsos mestres, querendo colocar isso ao evangelho, adicionar essas coisas ao evangelho. E o apóstolo Paulo foi contra isso ferozmente. E nós vemos aqui, aí ele diz: tudo que se tenta acrescentar à graça de Deus a perverte ou subverte. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação, no versículo 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Atualmente temos observado algumas perversões do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da graça barata, que não exige o arrependimento, não combate o pecado e nem ensina a centralidade da cruz de Cristo. Este Evangelho recruta voluntários. Facilmente ele recruta voluntários. Chegou numa igreja, não chama ao arrependimento. Não se prega que tem que se arrepender dos seus pecados. Não se prega que tem que haver uma mudança de vida. Não se prega a centralidade da cruz. Infelizmente hoje, esse evangelho, ele recruta muitos voluntários. Igrejas que pregam poder daqui, fogo dali, anjo subindo, descendo, anjo com espada de fogo, revelação, profecia, prosperidade financeira, aonde o líder parece mais um palhaço que corre para lá, corre para cá, pula para ficar envolvido com os jovens. Mas não se abre a boquinha para se ensinar o evangelho que é centralizado na cruz de Cristo. Não se abre a boquinha para combater o pecado. Nem se ensina a verdade da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo claramente. Se você está envolvido num lugar desse, ou frequenta um lugar desse, e tem desejo de conhecer o evangelho de Cristo, aprender a palavra de Deus, fuja desses lugares. Fuja. Lugar que só quer falar o que as pessoas, lugar que só fala o que as pessoas querem ouvir. Você está pobre, venha que você vai ficar rico. Igrejas fundadas em homens. A igreja foi fundada em fulano. O fundamento não é o evangelho, mas é fulano, é cicrano.
Unção e mais unção que tem por aí que inventam. Unção do leão, unção do cachorro. As pessoas andar feito cachorro no chão, comer capim. Unção da risada que o líder cai lá feito um palhaço rindo. Aonde foi que nós vimos Jesus fazendo isso? Nunca. Aonde foi que no Evangelho nós vimos os apóstolos caindo e rindo, feito um bando de palhaço? Aonde que nós vimos isso? Isso é coisa para atrair as pessoas. Atrai as pessoas, mas estão conduzindo as pessoas para o inferno. Falsos líderes, falsos apóstolos. E aí eles enfatizam o evangelho do poder espiritual. Enfatiza apenas curas, apenas milagres, bênçãos imediatas. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais que atende a um público consumidor. Olha aí. Querem mostrar e dizer, olha, venha que eu vou resolver o seu problema. Não é nem Jesus que resolve, mas já é ele. Eu vi um depoimento de um camarada que ele disse, olha, quando eu fui orar, eu não consegui expulsar o demônio. Pastor Edvan me lembra se eu estou falando errado. Aí ele disse, só o nome de Jesus não foi suficiente. Olha a heresia. Dizer que o nome de Jesus não é mais suficiente para expulsar demônios. E aí eu fui lá e resolvi o problema. O nome de Jesus não foi suficiente para expulsar o demônio. Eu fui lá e eu expulsei. Olha que coisa terrível. Ele disse que se revoltou. Ele disse que se revoltou. Muito bem, pastor, obrigado. Ele disse que se revoltou e resolveu, expulsou o demônio, porque o nome de Jesus não é mais suficiente. A heresia que estão ensinando por aí. E são muitas pessoas enganadas por essas heresias. Unção disso, unção daquilo. Nós vemos aí, o camarada cai no chão, vem um com a botija cheia de azeite, de óleo, derrama, mela o camarada todinho a cabeça, a roupa e diz, está ungido, esse tem o poder, esse é poderoso. E Jesus fica em último lugar. E aí nós vemos o evangelho da tradição humana, que tenta preservar tradições humanas do passado, tradicionalistas, ou criar inovações atuais, igrejas modernas, que na igreja tem encontro disso, encontro daquilo. Se vestir, os crentes se vestem como as pessoas mundanas. Na época do São João estão tudo vestido de xadrez, porque tem que fazer um culto do São João, que é para atrair as pessoas. No carnaval, eles se vestem como as pessoas mundanas. Na igreja tem que ter uma festa também de carnaval, festa sertaneja, dançar agarrado dentro da igreja. Aonde se viu o evangelho de Cristo anunciando isso? Aonde se viu? E aí diz, não, nós temos que fazer o rap dentro da igreja. Nós temos que fazer o funk dentro da igreja, porque vai atrair os jovens. Balada gospel, festa sertaneja gospel, boate gospel. Nós vimos aí na internet. Nas cidades grandes já tem, aqui em Monteiro, tem umas igrejas que estão introduzindo essas coisas devagarzinho. Festa disso, festa daquilo. Se não tiver um evento na igreja, Jesus não está lá. Tem que ter uma festa, tem que ter um evento. Tem que chamar o cantor fulano, porque o cantor fulano, os irmãos vão idolatrar ele. E a igreja não fica seca, porque tem que ter o camarada que é famosão lá. Estão pervertendo o evangelho de Cristo. E nós que somos cristãos não podemos aceitar que isso aconteça. Nós temos que falar assim como o apóstolo Paulo escreveu a carta aos irmãos que estavam se corrompendo. Ele disse, tão depressa vocês estão abandonando o evangelho da graça e seguindo essas pessoas. Hoje em dia não é diferente. Que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, querido irmão Josinaldo Torres. Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer oração aqui por todos, pelos pedidos de oração,
pela Átia, né, que está enferma, e também a Antônia, que pediu oração pela sua família. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado. Neste momento, Senhor, nós apresentamos a família da Antônia, Senhor. Continua abençoando a sua família, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Ó Senhor, também nós apresentamos neste momento a Átia, Senhor. Cura ela, Senhor, se assim for da tua vontade, ó Deus. Passa com o teu poder na vida dela, Senhor. Libertando, tirando toda a enfermidade do seu corpo, ó Pai. Eu não sei qual é a sua enfermidade, mas eu creio que o Senhor tem poder. Porque todas as coisas são para a glória do teu nome, Senhor. Toma a vida de Átia em tuas mãos. Também abençoa todos os ouvintes do programa Voz Apostólica. E que essa palavra, Senhor, venha ficar nos seus corações e elas possam vir ao arrependimento genuíno ao teu evangelho. Ó Deus, obrigada por tudo. Eu te apresento todos. Continua abençoando todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Na área de trabalho aqui. Sem reclamar, ali sozinho, seguiu Jesus com uma cruz pelo caminho. Muito bem, graças a Deus, né? Palavra abençoada. Ô glória. Ó palavra abençoada. Deus abençoe a vida da pastora Elisângela. Seu olhar pra multidão era de amor. Como ovelha não falou, o Calvário caminhava. Essa semana eu vou terminar, avisa aí os irmãos. E aqueles que terminei viram sua face, eles sem nenhum disfarce, com carinho. Pastora Elisângela está avisando que na próxima semana vai terminar essa mensagem, viu? A segunda parte. Eduardo Ventura, Elisa Santos, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos que nos ouviram, nossa irmã Nasa Araújo, Deus abençoe essa família maravilhosa, Deus abençoe a todos aí que nos ouviram, em nome de Jesus. Feliz final de semana aí na presença de Deus para todos, que Deus abençoe a todos. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Muito bem, Deus abençoe a todos. Só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Eu creio que essa mensagem tocou o teu coração. Deus abençoe você, sua casa. E se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, estaremos de volta na próxima semana, né? Com o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Fica aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela para todos os ouvintes. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até lá, se assim Deus quiser. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Eduardo Ventura, um abraço. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor, final de semana para todos os irmãos, todos os amigos. Deus abençoe sua vida, sua casa, tá bom? Deus abençoe a todos. E se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta na próxima semana. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe.